E hoje, mais uma vez, sou grato ao Mestre, à espiritualidade, por poder estar aqui nesse, mais um dia num encontro abençoado. E a nossa mensagem de hoje, que vem lá do livro Pensamento e Vida, ela nos remete a refletir sobre o entendimento. E nós, nesse momento, possamos repensar realmente. E a mensagem, de Emmanuel, ele começa assim: que o cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatutário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais, protetores de sua senda, não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador, entendimento que simboliza a fraternidade e operante. Nesse trechinho, tem uma coisa interessante, tá? Ele nos traz as ferramentas físicas que nós utilizamos aqui no plano enquanto encarnado, tá? Que moldam a terra, a pedra, o entendimento. E o entendimento é uma ferramenta essencial para a nossa renovação mental. Não só mental, ela também nos remete à renovação, principalmente espiritual. Ela nos pede que sejamos mais fraternos, tá? Mas colocamos em prática mais o amor, que o amor seja, assim, o que nos norteia a nossa ação. E assim podemos criar reflexos mentais, coisas boas, positivas, essenciais para o nosso autoaperfeiçoamento. E também a nossa proteção espiritual. Então você vê daí da importância, do entendimento. E ele continua, Emmanuel: simpatia que se converta em futuro da força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte para que a melhor parte dos outros se exteriorize em nosso encontro. Todos nós somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime do círculo natural. Esse trechinho é bastante interessante. Ele nos remete a pensar com relação à nossa energia, remete a nos rever as nossas ações em relação aos outros, à humanidade, às nossas relações humanas, tá? E essas relações, elas têm que ser são fundamentadas nas leis divinas, tá? Inclusive ela fala, onde eu fui estudar, ele fala assim de 3 coisinhas, que é muito importante, que fundamenta essas relações aí. A simpatia como imã. Ser simpático não é apenas ser legal. Ser simpático não é apenas ser legal. Tá? Ela também tem, assim, essa simpatia, ela tem um campo magnético, tá? De maneira que nós vamos nos sintonizar com os outros. Quantas vezes nós deparamos com alguém na fila do banco, pelo supermercado, pessoas que nós nunca vimos, e de repente nós começamos a trocar informações e parece que já nos conhecemos assim há um bom tempo. Então essa relação saudável que é bacana, né? E ele fala, que também da simpatia, toda essa relação que tem logo em seguida da simpatia é o espelhamento. Se eu sou uma pessoa alegre, com quem que vai se identificar
com quem também nós vamos nos identificar. É as coisas dos semelhantes, né? Uma coisa que eu sempre falo, que a vida é um espelho. Ela reflete aquilo que nós projetamos para ela. Por isso que nós temos que ter conosco, tá? Exteriorizar o que nós temos de melhor. E nós temos tantas coisas boas, e que muitas vezes nós, não sei por qual motivo, às vezes nós nos retraímos, né? Tá? E à medida em que eu exponho o que eu tenho de melhor, o que vai acontecer com aquele ambiente? Ele vai se tornar um ambiente agradável, benevolente, que inclusive ele incentiva o outro, né? Ele quebra barreiras, ele desarma as pessoas, né? Porque às vezes uma pessoa vem conversar conosco, às vezes até nós nos armamos assim, até assim, né? Levado pelo preconceito, tá? E também nós vamos oferecer, então, eles nos oferecem o que tem de melhor e nós também retribuímos. E ele fala também do círculo mental. Nós somos, assim, envolvidos de uma forma compulsória, tá? Por uma onda mental. É que nós sempre já falamos aqui várias vezes, do padrão vibratório, que é essa onda mental, que as pessoas emitem, que nós emitimos. E ele sugere, nesse texto nosso, nesse parágrafo aqui, que nós sejamos, né? Assim, na verdade, toda vez que nós emanamos uma sintonia boa, o primeiro a sentir essa energia somos nós mesmos. Nós percebemos. Às vezes, alguém nunca ouviu aquela peça, parece que viu um passarinho verde? Essa energia que é importante, que ele fala, né, desse trechinho aqui. Então, ele fala essa frequência que vai sustentar o nosso bem-estar do dia a dia. E ele continua aqui mais um outro trecho. Categorizamos-nos bons ou maus conforme os nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnéticas com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnados dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Vamos pensar aqui, vamos lá comigo. Nós falamos assim que a física quântica já definiu que o pensamento é matéria, e é uma matéria bastante sutil, tá? E dentro dessa linha, por isso que muitas vezes nós temos que nos policiar com relação aos nossos pensamentos, tá? Porque nesses pensamentos, tá? Nós emanamos, está ali incrustado sentimentos, tá? E esse sentimento, ele assim, ele é constituído assim, de cargas eletromagnéticas. A física quântica assim o define. E sugere que a nossa mente é um campo de força vivo que emite ondas. E isso já está. E essas ondas já são hoje, já tem como ser medidas pela ciência, tá? E que vai interagir naquele ambiente. É aquela história, né? Se eu estou num pensamento, se eu estou num padrão vibratório, num padrão de pensamento positivo, tudo fica melhor. Agora, se eu estou num mau momento, eu me deixo levar por maus pensamentos, aí nós, inclusive, ficamos abertos até das possibilidades de irmãozinhos menos afortunados. Né? Por isso que a doutrina se recomenda sermos vigilantes, manter uma vigilância constante, tá? Por isso que os bons pensamentos, o que vai acontecer? Eles melhoram, inclusive, a nossa imunidade fisiológica, viu? Eles interferem, eles fortalecem, inclusive, os nossos relacionamentos, e é lógico, e vão atrair oportunidades. Eu lembro quando eu cheguei nesse texto que eu comecei, que eu fui buscar essa interpretação desse parágrafo, eu lembrei uma vez que eu estava ao banco,
E surgem oportunidades. Como você está de bem, está aberto a ajudar ao próximo, quantas oportunidades surgem de fazer o bem, de auxiliar alguém, seja lá na fila, numa orientação, às vezes dá o seu lugar para que outros possam, né, ser atendidos. Eu lembro que assim, eu me incomodo muito quando eu vou à farmácia do alto custo, quando eu vejo pessoas em condições fisiológicas bem aquém da minha e ficam lá esperando, esperando. Eu acho que nós precisamos nos humanizar mais. Tá? Por isso que nós temos a proposta, né, desse entendimento, entender que nós temos que destruir os maus pensamentos. Tá? Porque esses maus pensamentos, eles podem ser assim, eles agem até como parasita. Tá? E o que ele faz? Ele vai drenando as nossas energias, tá? E criando um ambiente denso. Por isso que nós temos que pensar muito nesse. Então, tanto é que orar e vigiar. Até hoje eu estava conversando com uma mocinha, eu fui trabalhar, fazer uma visita, e aquela história, né? Assim, eu até falei para ela, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E começamos a conversar sobre comportamento, e eu percebi, eu falei para ela assim, que ela era uma excelente atriz. Porque os olhos são o espelho da alma. E ela aparentava assim algo que as atitudes dela falaram, você tá legal, né? Tá? E eu vi, depois acabei descobrindo que ela está fazendo tratamento de ansiedade. Aí eu falei para ela justamente dos pensamentos. Falei, pense coisa boa. O teu ambiente, ela gosta de ambiente cinza. Eu falei, muda a cor do seu quarto. Põe as cores alegres. Põe alegria na sua vida. Porque a cor interfere na nossa vida. Eu até brinquei com ela, por que McDonald's, essas outras lojas, dessas fast food aí, são vermelho e amarelo? Porque o vermelho dá fome e o amarelo deixa você alerta. Então você vai comer muito. Então coloque cores alegres na vida. É assim que nós temos. E também nós temos que colorir os nossos pensamentos. Não podemos deixar que os nossos pensamentos cinzentos tomem conta de nós. Sermos, né, ativos. E aí ele vai falando um pouquinho mais, né, Emmanuel? Que ele vai falando aqui o seguinte. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento, a intemperância e a crueldade, e a secura para com nós mesmos. Tá? E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança, o bom ânimo para com nós mesmos. Tá? Responda-nos a vida com todas as coisas em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Até o ingresso da... Por isso que ele fala aqui, ele continua aqui, no ingresso da consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face da sombra pela qual ainda sofre influência retaguarda. Então, nós temos momentos, nós temos que fazer que os nossos momentos mais iluminados sejam, predominem a nossa caminhada. É lógico, o dia que nós tivermos aí eu costumo dizer, num baixo astral, vamos orar, vamos vigiar, nós temos que agradecer mais, tá? Porque nesse parágrafo, ele nos remete a pensar na lei do retorno. Quando ele fala, quando eu começo a agredir o outro, agressão gera agressão, mal gera mal, bem gera o bem, boas ações geram boas ações. E isso funciona, é assim que funciona o nosso universo, tá? Ele fala, né, como o espelho da nossa, assim, em termos ecologicamente falando. Por isso que se nós escolhemos aí a agressividade, tá? Não só ferimos o outro. Nós achamos que eu sendo agressivo, eu estou ferindo o outro, também estamos envenenando
a nós mesmos. Porque aquilo vai gerar um ranço tão grande, tá? E por isso, né, que o oposto, né, das más ações, da maledicência, a benevolência também vai ter reflexo em nós, tá? E é lógico, isso interfere na nossa saúde mental. Quer dizer, e aqui eu achei uma frase que eu achei bacaninha, como a Graça diz, é para pôr na geladeira. Aqui, ó, o que você cultiva no jardim do vizinho acaba perfumando ou infestando a sua própria casa. Então, olha, eu achei tão bacana que eu até grifei aqui no meu papel aqui, fazer, olha que frase, né, para pôr na geladeira. Tudo aquilo que eu cultivo no meu vizinho, porque eu falo, a minha felicidade não reside dentro de mim, reside no outro. Se o outro estar bem, eu vou estar bem. Se o outro não estiver bem, eu não vou estar bem, com certeza. Né? Porque a gente, somente no nosso, em casa aqui, tá? Então, é isso aí. Então, essa frase eu achei bacana. Então, o que você cultiva no jardim do vizinho, acaba perfumando, infestando a sua própria casa. Tá? Então, isso depois vou até pôr lá no nosso grupo lá, que eu achei bacaninha, tá? Ele fala o seguinte, que a própria posição vulgar do homem na Terra, olha, quando ele fala da nossa posição nesse início desse parágrafo, ele fala do seguinte, da nossa capacidade. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher, tá? Entre o alto e baixo, da luz, da sombra, da inteligência, né, e o instinto. Vale, por cima dessa condição específica, por acima do fulgor pleno do sol, por baixo da escuridão do abismo. Que ele fala, nós podemos escolher ou a luz ou a escuridão. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado. Então, nós temos sim, ainda reflexos de outras encarnações, né? Que nos projetaram sobre a existência, desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. Há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Olha que frase realmente... Então, olha o poder que nós temos, tá? Olha o poder... Porque, assim, nessa frase, assim, a gente parar para pensar, vamos dizer assim, nós estamos entre o céu e o inferno, vai, entre a animalidade e a angelitude. Nós estamos ainda de prova e expiação, né? Então, você vê, e por isso que nós somos ainda, a nossa caminhada é uma caminhada ainda de transição, tá? Se nós estamos num processo ainda de evolução espiritual. Nós estamos em busca de quem? De Deus. Deus é o sol. Aqui a gente, né, por simbologia, fala do sol. E o abismo do passado. Então, tudo aquilo que nós temos no passado, olha como Deus é tão bom. E muitas coisas que nós fizemos em encarnações passadas, nessa encarnação, Deus é tão bondoso que ele fala, você não precisa lembrar disso. Faça um novo começo. E algumas coisas realmente é resgate de que nós deixamos, ou fizemos, ou deixamos por fazer lá no passado, tá? Por isso que nós temos que, assim, o hoje é um presente, tá? Porque nós estamos aí num caminho, né, da liberdade, né, que nós temos que plasmar no bem. Então, nós temos que pensar no bem. Por isso que ele fala muito, né, do entendimento, do estudo. A importância do estudo está aí, entender como que as coisas funcionam, né? E ele fala aqui, ele continua aqui, que para começar, precisamos separar o criminoso da criminalidade. Nós somos craque em julgar e criticar. Nós sempre julgamos o criminoso e não o crime. Nós temos que, né, assim, ficar assim, atento ao crime, não ao criminoso, né? Assim como o lavrador, que estabelece a diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda.
E assim como o trabalhador rural, nós somos assim como o trabalhador rural, extingue a praga, salvando a lavoura. É necessário que o trabalhador rural, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sobre assim, a grande da delinquência sem alentá-la, tá? Sem passar a mão na cabeça. Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, e assegurar a melhoria de todos, assentou na própria sublimação. É o que eu acabei de falar, né? Nós temos que nos humanizar mais. Eu ainda digo, vou falar por mim, eu acho que eu tenho muito ainda a desejar, muito caminho, o caminho é longo ainda. Eu falo, né, eu lembro sempre do japonês que perdoou, mataram o filho dele, ele foi no presídio e disse assim, olha, eu te perdoo, olha a grandeza de espírito. Então, assim, ele fala assim, não quer dizer que eu pactue, Jesus falava isso, né? Jesus, ele fala assim, não julgue, né, o criminoso, assim, o crime. Então, Jesus não passava a mão na cabeça. Por isso que nós temos que discernir, né, ter um discernimento, uma coisa mais crítica. Assim como aquele lavrador, né, não confunde uma praga com o plantio, nós também temos que aprender, né, a distinguir o indivíduo. Aquele irmãozinho que caiu num descaminho, tá? Uma conduta da criminalidade. Por isso que eu acho que hoje ainda nós temos ainda muito por fazer. Eu lembro que quando eu ministrei, assim, tive contato com o pessoal em presídio, assim, e em Fundação Casa, a sociedade ainda não aceita de braços abertos aquele que já cumpriu a sua pena. Então, ele carrega ainda sobre, né, a sua caminhada ainda, aquele fardo pesado ainda. Então, nós temos que abraçar esse irmãozinho de coração aberto, sem o crivo do julgamento, da crítica. Cada um é cada um, tá? Por isso que o objetivo, né, à medida que nós começarmos a fazer isso, o que nós vamos fazer? Os comportamentos, os maus comportamentos, tendem a diminuir. Então, inclusive aquele, né, nós precisamos desumanizar, né, as pessoas aí. Uma outra coisa que ele fala aqui nesse parágrafo, assistência sem conivência. Não quer dizer que eu tenha que aceitar o crime, eu tenho que ajudar o irmãozinho, o criminoso. E ele fala, né, que o infrator não significa passar, não é que Jesus fala, não é passar pano, para passar a mão na cabeça, não. Né? Nós temos que auxiliar sem alentar, sem, né, ficar dando, isso é muito comum. Mas ele é meu filhinho, ele é isso, aquilo. Não. Vamos lá, nós temos que ser justos. Né? E nós temos que dar condições, meios, esse é o nosso maior desafio, dar meios para a regeneração. Como é que eu posso... eu falo, hoje os nossos presídios, infelizmente, não regeneram ninguém. Eu acho sim que tem que ter educação, lá eles têm que incentivar. A educação já vem de casa, lá eles têm que ser formação, tem que dar trabalho. Eu acho sim que, olha, vamos pensar nos irmãozinhos, assim, com menos recursos financeiros. Ele trabalha, ele pena, recebe um salário, né, que ele faz da tripa coração para alimentar sua família. Eu acho que aquele que está recluso também deveria trabalhar para o seu sustento, para ele começar a dar valor para algumas coisas. Essa é a minha forma de ver, tá? Inclusive, dar um suporte psicológico para esse pessoal. É lógico, mas sem incentivar o crime em si. Então, nós temos que dar todas as condições para que aquele irmãozinho se regenere. E aí, fazendo isso, o que acontece? É a evolução pelo serviço. Que eu entendo que isso possa ser, né? Quando ele fala aqui de apequenar-se para ajudar sem perder a altura,
Jesus, o maior exemplo foi isso, Jesus, né? A humildade, sermos humildes, mas sermos humildes de coração mesmo, não só da boca para fora, né? Então você vê, é se colocar no lugar do outro, é descer no nível de quem sofreu, de quem errou. Por que levou aquele erro? Porque hoje, infelizmente, nós trabalhamos muito nos efeitos, não atuamos nas causas. Como é que eu quero que uma pessoa que nunca recebeu amor, ele ame? Então, nós precisamos começar a dar amor para que ele possa frutificar e ele possa também, né, compartilhar amor. Tá? E é lógico, à medida que nós vamos, na verdade, nós apequenamos na humildade e crescemos, né? Em termos da nossa relação na estatura moral, tá? De quem ajuda, de quem quer ajudar o outro. E no último parágrafo, tá? E no último parágrafo ele fala o seguinte: entretanto, só o culto, infatigável no entendimento, pode garantir-nos o equilíbrio indispensável para o autoburilamento, em que devemos empenhar nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar a nossa mente, a energia, a luz divina, expandir-se de nós em reflexo de protetora renovação. Aqui ele fala, né, realmente, esse texto todo aqui, ele nos remete a fazer uma reflexão sobre sentimento e conhecimento, desenvolvimento do intelecto, desenvolvimento das coisas, dessa coisa da evolução humana, tá? Por isso que nosso pensamento, nós enquanto encarnados, o que acontece? Nós temos que ser também um pouco mais amorosos, tá? Porque tem uma frase que diz o seguinte: porque quem ama, ilumina, tá? Quem ama, ilumina. Quem ama, abre caminhos. Quem ama, suporta. Quem ama, ajuda, tá? Por isso que o progresso realmente, ele exige, o nosso progresso, ele nos exige o quê? A luz do saber e o calor do amor. Essas duas coisas, tanto a luz do saber quanto o calor do amor, devem e têm que continuar sempre juntos, né? Que é aquela coisa do conhecimento e da amorosidade. E assim, todo esse conhecimento que chegam até nós, tá? Que nos chegam, tá? Arregaçar a manga, pôr em prática. É viver o Evangelho, né? Como eu costumo, eu quando falo para jovens, falo, antes de Jesus, tivemos muitos sábios que vieram falar do amor. E Jesus, ele não veio só falar de amor, ele veio vivenciar o amor. E veio vivenciar esse amor não com os sãos, mas com os doentes. Quem são os doentes? Nós somos esses doentes. Nós somos carentes de amor. Nós somos carentes de afeto. Então, que nós possamos, sim, ter esse entendimento que tudo o que chega até nós, nós podemos fazer um bom uso desse entendimento. Eu estou no tempo, né, Jorge? Eu estou cravado aqui para dar tempo do pessoal falar aí. E é muito importante, viu, pessoal? Essa coisa assim do pensamento. Só vou para fechar, para deixar espaço para vocês aí. Então, vamos cultivar bons pensamentos, vamos cultivar pensamentos de amor, né? Essa amorosidade que nós temos dentro de nós. Né? Então, vamos compartilhar desse amor, vamos vivenciar esse amor. E vivenciar esse amor não é somente dar algo material, às vezes é ser um bom ouvinte, se colocar à disposição, se oferecer para algo, né? Contribuir para algo para que possa mudar a história de alguém. E nós, como educadores, todos nós que estamos aqui, indistintamente, independente de idade, somos educadores. Uma criança nos ensina muito, assim como nós, enquanto adultos, nós, enquanto idosos, também educamos e ensinamos alguém. E sempre mostramos o bom caminho. Daí, uma boa coisa do diálogo do bem. Né? Eu estava comentando hoje, eu estava um pouquinho antes, eu estava fazendo, eu estava aqui, não morro de inveja, então eu estava na minha piscina olímpica de 2.000 litros, tá?
mas eu estava realmente fazendo eu me fechei né, em pensamento, nos bons pensamentos, em conexão com Deus. Como eu sou grato por tudo, e espero ser merecedor de tudo que Ele me oferece. Tá? E eu sou grato a isso. Por isso eu estou sempre que eu posso, eu me coloco à disposição. Porque, na verdade, eu não faço nada para ninguém, a não ser para mim mesmo. Tá bom? Esse é o meu entendimento. Agora é com vocês. Gratidão pela oportunidade. Fiquem, né? Agora é com vocês. Cabana, seu João. Cabana tá com a câmera desligada. Esse é um tema bem complexo, né? Eu acho que esse livro é um livro bem complexo, ainda bem que o Renê, porque ele vai destrinchando o assunto, né, dessa questão do entendimento, que a gente vem com uma parte assim pensando, o entendimento. Mas daí ele vem vindo com exemplos bem profundos, né? Então, assim, como que eu venho trazendo aquilo que eu vou trazendo de conhecimento, mas trazendo para o campo espiritual, né? Porque o trazer todo esse conhecimento e a sabedoria que nós temos hoje tão, né, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas hoje uma criança de 15 anos, ela teve muito mais conhecimento ela tem muito mais acesso a informações do que o próprio Dom Pedro I teve em toda a sua vida. Então, nós temos aí muitas coisas circundando, né, a gente agora já tinha muita coisa, e agora com essa inteligência artificial, só Jesus. Então é assim, ó, a gente vai lá, só que também tem a parte boa, porque se eu entendo isso, eu consigo fazer, né? A própria arte que a Graça faz do nosso evangelho, ela usa uma tecnologia, que ela usa o Canva, né? Hoje, através dessa tecnologia, a gente consegue fazer o evangelho híbrido. Se não tivesse essa ferramenta, ó, muitas pessoas não teriam essa possibilidade de estar aqui. Mas eu preciso ter esse entendimento. O que que eu vou buscar que faz sentido para estar eu acho que vem até calhar um pouco o assunto aqui, vamos ver se faz sentido, veio na minha mente isso. Antes do evangelho eu tenho uma aula de meditação. E hoje na nossa aula, eu estava conversando com uma moça, né, e ela veio falando assim, né, e ela falando assim: "Nossa, Georgia", eh, às vezes e ela comentando lá no grupo que ela frequenta e tal, e assim, o que eu quero trazer a ideia, assim, ela fala assim: "Nossa, a fala é a mesma, mas como eu consigo distorcer isso para uma verdade?", né, que a gente pode pensar o que acontece no evangelho, porque ó, se a gente pegar vários trechos que a gente tem o entendimento do evangelho aqui segundo o espiritismo, tá lá na Bíblia, que também é a base da Igreja Católica, que também é a base de todas as igrejas protestantes. E o que que consegue fazer essa diferença dessas pessoas enxergarem um Deus punitivo, que consegue condenar, que joga para um sofrimento eterno? E o nosso olhar de trazer um Deus amoroso, um Deus que nos acolhe na nossa imperfeição, um Deus que vem falando para cada um de nós que nós podemos sim evoluir, e ele entende que essa evolução muitas vezes não vai se dar numa existência apenas, por isso a nossa necessidade de reencarnarmos. Esse pai que vem falar que na casa dele tem muitas moradas, e nós entendemos isso como o quê? Que são todos os mundos. Então vocês conseguem entender que a fala está aí, mas o que que vai fazer cada um ter um entendimento? O que que esse entendimento vem trazendo de diferencial para cada um?
que às vezes a gente traz essa mudança de entendimento até dentro do próprio evangelho segundo o espiritismo. Se a gente pegar um trecho do evangelho, quem começou lá no espiritismo, né, não vou citar nenhum exemplo aqui para não deixar vocês muito velhos, né, mas o Francisco, né, que já faz 50 anos já que ele está lendo o livro dos espíritos, primeira vez que ele leu com a primeira vez que agora que ele está lendo, ele tá diferente, né, Francisco? 50 anos depois? Então, ó, é isso que vai só para avisar, a cabana tá sem visual, tá? Acho que tá com algum probleminha ali. Então, é esse entendimento que nós vamos buscar. E como é que eu consigo isso? Daí são as nossas ferramentas que nós vamos buscando no evangelho, né. Sempre o preletor fala assim, né: "Ah, o evangelho primeiro ele vem para mim", né, porque é aquilo que a gente vai lapidando, o preletor está aqui também nessa partilha de trazer o ensinamento, de ver aquilo que faz sentido, tá bom? Hoje nós temos algumas pessoas novas, pelo menos para mim, de nome aqui, tá? Se já tiver entrado com outro nome, mas lembrando que o nosso evangelho ele é híbrido, lembrando que o nosso evangelho ele também é comentado, né, então após a preleção ali, tem uns momentos onde pode ter comentário, mas de maneira muito amorosa, a gente não vai ficar ninguém forçando a falar, às vezes tem pessoas que são mais tímidas, então a gente não força, mas se quem quiser, ó, só ligar o microfone ou levantar a mãozinha que a gente dá a voz para falar. Mas, se ninguém fala, a gente tem que continuar a fala, né, não vamos ficar num silêncio Acho que a constrangedor. Virgínia quer falar. Virgínia vai falar, levantou a mão. Pronto, Virgínia. Georgia, eu estava pensando que sempre nós comentamos sobre o evangelho no lar, né, a importância, né, do evangelho no lar. Agora, imagina um lar, né, sem o entendimento, fica assim uma coisa muito desagradável, né, a convivência, porque ninguém é igual, não é? E a minha família, assim, só 3 filhas, né? Então, marido. Então, a gente sabe que cada um é uma personalidade, né? Cada um é uma maneira de pensar. Então, se não fosse a gente estudar o Evangelho, fazer o Evangelho no lar, para que todos possam também, tendo o entendimento um pouquinho da paciência, né? Do amor, amor, né? Paciência, amor é tolerância, né? Amor é compreensão, e gerando também um pouco de carinho assim, né? No coração de todos, né? Os familiares, né? Numa sintonia assim mais amorosa, né? Porque nem todos os lares têm tudo o que precisa, nem tudo corre assim do gosto, né? Dos jovens, vamos dizer assim, né? Que são e também tem as suas dificuldades com namorados, com tanta coisa que acontece de diferente dentro de um lar. Se a gente deixar faltar o evangelho, o entendimento fica assim muito mais difícil, não é? Porque o mundo lá fora traz muitas sintonias que às vezes não são benéficas, né? E, e fazer essa separação, né, para os nossos filhos daquilo que é benéfico para o ser humano, daquilo que não é benéfico, né? A importância, né, de não ter os vícios, né, na caminhada nossa na Terra, a importância, né, da cultura dentro do ser humano, que não é só para ganho, né, de dinheiro, mas a importância da própria personalidade, da formação, né, do ser humano. Então, como fica difícil sem esse entendimento que Jesus, né, traz para nós, para que haja um relacionamento amoroso, né, para que a gente possa ensinar a importância, né, do amor, né, para um filho, a importância das coisas certas. E eu acho até que você, com a sua experiência, pode, né, acrescentar mais alguma coisa sobre isso. Não é muito importante isso no nosso relacionamento humano? O principal, né?
Claro, né. Olha só, né, a própria nós estamos aqui usando uma ferramenta, né, a preleção e essa união entre pessoas, né, ela é uma ferramenta para nosso processo de evolução, né. Segundo está escrito, né, nas escrituras: "E onde tiver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali também eu estarei". Então, se nós acreditamos nisso verdadeiramente, nós acreditamos que o próprio mestre, a energia do mestre está aqui entre nós. E Jesus, junto com toda essa egrégora, vem se fazendo presente, fortalecendo cada um que aqui se encontra. Hoje nós estamos aqui com, deixa eu ver quantos, 16 telinhas abertas, né, 17, porque tem 2 na cabana, e mais pessoas. Então, a gente imaginar que esse grupo reunido, cada um com aquilo que precisa lapidar, às vezes um precisa trabalhar mais a tolerância, o outro precisa trabalhar mais a paciência, o outro precisa ser mais empático, e vai aparecendo oportunidades de vocês desenvolverem isso. E a própria Virgínia trouxe uma outra ferramenta, a importância do evangelho no lar. O evangelho no lar não é uma ferramenta espírita. O evangelho no lar é uma ferramenta para que nós possamos nos fortalecer e conviver em harmonia. Nós temos relatos da melhora, da convivência com as pessoas através dos lares que fazem evangelho no lar. E ela é uma prática persistente, porque pode ser que às vezes a gente comece a fazer essa prática sozinha, porque eu tenho uma pessoa que também não compartilha da mesma crença que a minha. E a partir do momento que você começa a ficar persistente nessa prática, a pessoa percebe e começa a fazer parte. Então, né, se por acaso tiver alguém aqui no grupo que não conheça a prática do Evangelho do Lar, pode entrar em contato comigo, com o João, com o Renê, com o Francisco, com a Graça. Todos nós aqui somos pessoas que podemos auxiliar você na prática do Evangelho no Lar. Se você ainda não faz, a gente pode fazer online. Se for morar perto, a gente vai na casa. A prática do Evangelho no Lar é algo muito gratificante no sentido de nós nos fortalecermos, porque vai criando esses laços de fortalecer. E uma informação para vocês. Nós temos relatos da própria espiritualidade que a prática constante do evangelho no lar não só protege o seu próprio lar, mas ela começa a expandir essa atuação em todos os lugares. Então, esse evangelho no lar, ele não está atingindo só a sua casa, ele tá atingindo os vizinhos, ele está atingindo as casas que também estão perto de nós, ruas paralelas. Então, olha só, e a gente acredita nisso, porque é a vibração, porque é a energia, é levar o bem, não importa quem, né? Essa é a prática do nosso evangelho. Cabana não voltou. Pessoal, nós vamos caminhando para as nossas vibrações. Será? Já posso só fazer uma observaçãozinha? Você me permite? Pô, Foi só 30 segundos. claro, claro. É o seguinte, né, então você citou aí, né, da inteligência artificial. Eu, nos nossos estudos, eu uso muito a inteligência artificial, mas ela é um pequeno instrumento a serviço também da espiritualidade, porque muita coisa que eu falei aqui e que eu pesquisei lá na que eu estudei, que veio também da inteligência artificial, uma interpretação, muita coisa veio da espiritualidade, da intuição dos nossos mentores. E como você diz, realmente Jesus está aqui. E quando a Virgínia falou do Evangelho no lar, se todo mundo, se todos os lares fizessem o Evangelho, até a vibração do planeta seria menos densa, que auxiliaria também os nossos irmãos, nossos mestres superiores, a vir em nosso auxílio. Tá? Daí a importância do Evangelho no lar. Tá bom? Obrigado, Jorge. Imagina, eu que agradeço. Então é isso, pessoal, sabe? Cada evangelho vem trazendo possibilidades para cada um de nós. Nós vamos dialogando. Às vezes, um evangelho, ele vai acabar. Todo evangelho ele é complemento do anterior. Então a gente vem aqui somando informações. É aquilo que eu falei até no evangelho passado. Aqui, ó, é 50 minutos que passa rapidinho. Eu vou jogando essa informação e quando eu vejo,
essas informações vão reverberando durante toda a semana, né? Esse entendimento a gente vai seguir. Do mesmo jeito que o evangelho passado a gente trouxe sobre os valores, a gente vai complementando. Por quê? Porque isso vai lapidando o nosso espírito, tá bom? Alguém gostaria de fazer as vibrações? Ah, mas estão com áudio, então tá ótimo. Pode seguir, então. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Ótima semana. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa semana a todos. Deus abençoe.